Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Tom, esse é o canal Aqua Home. Eu estou aqui na minha chácara, mexendo aqui, iniciando um novo canteiro agroflorestal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu venho fazendo aqui, não só nesse canteiro, mas em outras pequenos núcleos, pequenas áreas aqui ao redor da casa que eu estou trabalhando. São áreas que eu ainda não mostrei nos vídeos anteriores, que a gente tinha se concentrado na nossa área número 1 da agrofloresta. Então vou mostrar o que eu venho fazendo nessas outras áreas. Vamos falar um pouco também sobre o nosso plantio de pitaias. Eu acabei fazendo uns mourões de concreto, vou mostrar para vocês porquê e mostrar também como eu fiz. Vou falar um pouquinho também sobre o plantio de canas, que eu já fiz um vídeo no canal. Acabaram não vingando todas as mudas. Eu já colhi mandioca aqui também com 6 meses. Vou mostrar para vocês tanto a branca como a amarela, como foi a produção. E mostrar os plantios novos que eu venho fazendo aqui, principalmente nessa época aí de outono, inverno, a batata baroa, ou mandioquinha salsa. Acompanhe o vídeo aí. Então essa área que eu venho trabalhando aqui, eu vou mostrar onde eu estou. Aqui a gente tem um muro de arrimo que separa a área da casa da nossa área número 1 de agrofloresta, que é onde eu tenho mostrado aí nos vídeos anteriores. Hoje ela está basicamente assim tomada pelas mandiocas, então não dá para ver muito ali. As árvores estão crescendo, nem todas pegaram, as que eu plantei de muda, de semente, nasceu também, não nasceu tudo. Mas eu vou deixar para mostrar detalhadamente essa área, principalmente a parte das árvores e os plantios quando a gente colher as mandiocas. Eu venho fazendo os manejos normalmente, capina seletiva muito pouco, porque a área está toda coberta com vegetação, né? Então não precisa. Mas tenho podado bastante os guandus. Aqui eu plantei um milho de safrinha para ocupar um espaço que estava um pouco vazio, acabou que não vingou. Muito em razão de que foi um período de seca que ele pegou no início. E também em parte aqui estava um pouco sombreada pelas mandiocas, eu andei tirando uma aqui. Essa que eu colhi estava justamente atrás dessa que vocês estão vendo aqui, ó. Dessa grande aqui, estava justamente aqui, então sombreava. Mas eu venho fazendo os manejos necessários. Agora eu preciso, nesse período aí até o início da próxima primavera, colher as mandiocas. E aí a gente vai repovoar essa área aí com novos plantios. E aí nesse período eu mostro aí como estão principalmente o desenvolvimento das árvores. O que eu fiz diferente, só para terminar sobre essa área aí, que não é o objetivo do vídeo de hoje, da nossa agrofloresta, dá para ver aqui, eu vou aproximar o vídeo. Essa planta aqui é uma macieira, ó, essa do centro do vídeo. Está mais fininha aqui entre a mandioca e o guandu. Eu trouxe lá da minha casa, estava num vaso já há mais de 2 anos, nunca produziu lá. Chegou a ameaçar 2 frutos uma vez, mas não segurou. Então eu trouxe aqui para enriquecer a nossa agrofloresta. Então voltando aqui, a gente está então do lado de baixo dessa área de agrofloresta. Aqui até para entender um pouquinho melhor como é a questão do perfil do solo. O solo aqui nessa área, ele estava justamente na altura aqui do muro, então com 2 metros de altura. Foi tirado aqui tudo para fazer o aterro na parte de baixo. E na parte de cá, em que pese o muro aqui também ter 2 metros, ali já dava menos da metade. Então aproximadamente 1 metro, 80 centímetros ali no canto. Então foi esse solo que foi tirado, foi levado para o lado de baixo da casa, que vai ser onde eu vou mostrar daqui a pouco as bananeiras ali. E então essa terra aqui, esse solo, ele ficou basicamente dá para dizer quase o subsolo. É uma área com solo bastante pedregoso e argiloso, bastante pastoso mesmo no manusear, bastante difícil de trabalhar com ele. Obviamente que zero teor de matéria orgânica, né? Apesar que já faz uns 2 anos, né, que foi feito esse aterramento. Mas o trabalho aqui então, esse canteiro eu estou fazendo ele paralelo aqui então ao muro. É uma área que no inverno aqui não bate sol, porque o sol ele dá para perceber, a gente está no outono, agora é bem de manhãzinho, ó, ele faz esse trajeto aqui, ó. Então o muro aqui sombreia. Mas no verão é normal aqui, ele pega um sol, uma insolação bem satisfatória. Essa época aí do inverno, outono é melhor inclusive para trabalhar, é mais fresco, tem locais que não
como aqui que o sol não bate, então fica bem mais tranquilo de trabalhar. Mas a ideia aqui é fazer um canteiro, aproximadamente aqui tem pouco menos de 1 metro que eu estou afofando o solo. Se contar aqui esse cantinho e mais um trechinho aqui que eu vou usar, dá mais de 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, por aí. Eu não cheguei a medir, mas é aproximadamente isso. O trabalho aqui então, inicial, é afofar o solo com o uso aqui de uma cortadeira. O que eu tenho feito aqui, essa cortadeira tem em torno aí de 25 centímetros. É afundar ela aqui. Ela vai meio na diagonal, então acaba que não faz o trabalho em exatamente 25 centímetros do solo, faz um pouco menos. Mas eu diria que normalmente eu coloco ela totalmente no solo, então em geral 15 a 20 centímetros é feito o afofamento do solo. Aqui não é a gente não revolve, né? Apenas afofa e tira. Dá para perceber bem aqui, ó, apenas para facilitar o estabelecimento das raízes. E aí, nessa outra parte aqui que eu já fiz anteriormente, após esse trabalho aqui, né, que é o afofamento de em torno de 15 a 20 centímetros do solo, eu venho aqui nesse canto, faço o mesmo processo, mas aí com a terra daqui eu jogo ela para cá, para aumentar o volume aqui de terra fofa, vamos colocar assim. Então abre como se fosse um pequeno vale aqui e ali do outro lado também. Aqui eu não vou poder fazer em razão que tem umas madeiras armazenadas. E ali é onde a gente coloca inicialmente as madeiras e posteriormente as matérias mais finas para decompor, a matéria orgânica, né, na lateral. Aqui ainda não foi feito porque eu ainda não recolhi matéria orgânica e eu tenho outros trabalhos também para fazer, mas é a próxima etapa, vamos dizer assim. Nessa parte de cá, especificamente, o canteiro aqui eu já terminei. O que eu plantei aqui foi batatinha salsa, batata barô. Aqui foram as mudas que sobraram, porque é uma área que, como aqui no inverno não bate sol, eu desconfio que não vai desenvolver nesse canteiro. Mas é o que eu tinha para plantar aí, de momento. Então eu acabei plantando. Já vou falar um pouquinho sobre essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, o que é. Então aqui basicamente o que tem é a batata baroa que eu plantei. Umas estaquinhas aqui. Tem algumas que são de gliricídia. Aqui tem uma nativa que nasce por conta, tem várias dessas, na verdade, eu acredito que seja angico. Nasce bastante aqui no terreno, angico e louro pardo. Louro pardo até sei porque tem uma matriz aqui no vizinho que dispersa sementes. Esse aqui é um ipê amarelo. Eu plantei aqui de mudinha, mas ele estava um pouco mais de 10 centímetros. Tem aí em torno de 6 meses também. Aqui eu plantei citros de semente. Eu tenho anotado ali o que é cada uma delas, mas eu não lembro agora. Tem uma aqui. Aqui a gente tem uma nativa, foi plantada de mudinha também. É um uvaia. Aqui tem um boldinho, aquele boldinho pequeno. E a gente tem um outro ipê, são 3 ipês amarelos. Aqui mais um angico que também nasceu. Aqui na área que eu ainda não preparei, aqui a gente tem outros citros. Aqui é um outro uvaia. Essa área aqui ainda não foi preparada. Mais angico nascendo aí por conta. Aqui a gente tem uma outra nativa que eu plantei. Aqui mais um citrus. E aqui o último ipê amarelo. Aqui eu plantei 3 ipês amarelos. Tem uma outra área aí que eu plantei ipê branco e ipê verde. Vou mostrar. Aqui, ó, é o canto da chácara que faz divisa já com o vizinho. Em razão de que foi feito esse corte no barranco pro aterro, a gente estava perdendo bastante solo. Dá para observar aqui, ó, no vizinho, como a água vai trazendo o perfil do solo para baixo. Então, pelo menos aqui na minha área, eu acabei amenizando o problema, colocando essas pedras aqui que eu tinha sobrando e bati um cimento para segurá-las no lugar. O correto seria fazer um trabalho também aqui no lado de lá, porque senão ele vai continuar com a erosão, mas por hora foi o que foi possível fazer. Essa área aqui é a área onde eu mostrei o plantio de pitaias e de cana. Vou abrir um pouquinho aqui para ficar melhor. Observa aqui o palanquinho que eu falei que eu fiz. Eu falei que custou apenas o saco de cimento, R$40 para mim, porque o pedrisco e areia eu tinha um restinho aqui que tinha sobrado da construção.
Então eu acabei aproveitando. Vou deixar aí na sequência o vídeo que eu mostro os palanques feitos e explico rapidamente o processo, como eu fiz. Vou mostrar aqui então para vocês a forma que eu fiz os meus palanquinhos de pitaia. Como forma, eu utilizei essas meia tábuas aqui, de 10 centímetros de largura. O comprimento delas aí é variado, eu fui adaptando. E fiz a forma aqui, apenas colocando elas na distância também aproximada de 10 centímetros. Dá para perceber que eu fiz eles da largura do tijolo. Esse aqui estão no meio, separando 5 palanques que eu fiz para cá. Aqui tem 4, já tirei um. Desse lado também 4, já tirei um, está ali atrás. Então eu fiz 10. Em questão aí de, acho que meio-dia eu trabalhei sozinho. Eu não vou mostrar o passo a passo de como fazer, tem vários vídeos aí na internet, é só você pesquisar como fazer palanques para pitaia, você vai ver várias técnicas, algumas inclusive mais apuradas aqui do que a minha. Também se tiver qualquer dúvida, deixa no comentário aí que eu respondo. Mas o que eu fiz aqui basicamente foi isso, utilizei essas meia tábuas no comprimento e na largura aqui os tijolos, para delimitar o tamanho que eu queria dos palanques. Fiz um concreto aí na base de 3x1, como é o padrão. O único gasto que eu tive aqui foi o cimento, paguei R$40 no saco. Areia e pedra, pedrisco na verdade eu utilizei aqui, eu já tinha uma sobra de quando foi feita a casa. E ferragem eu não utilizei, aliás eu não comprei. Eu utilizei assim, similares a esse aqui, pequenos ferros que eu tinha aqui. Eu tinha só pedaços de ferro, vários pedaços, então eu emendei eles para fazer as ferragens. E teve um que eu coloquei uma madeira, pequeno tronco fino aí, com em torno de 2 centímetros de espessura, uniforme. E num outro que também faltou esses pedaços de ferragens que eu não tinha, eu cortei uma faixinha de tela, dessas que sobrou da cerca, e coloquei também no meio, apenas para não deixar sem. Eu vi que o pessoal aí faz com bambu, utiliza lascas de bambu como substituto à ferragem, né, para não ter custos. Alguns também eu já vi fazerem sem nada. Então eu acredito que dessa forma aí vai aguentar. Eu fiz com em torno de 1,80 a 2 metros de tamanho, de comprimento. A minha ideia é enterrar aí de 30 a 50 centímetros, conforme o local, que aqui é um lugar bastante pedregoso, pode ser, tem que ter algum local que eu não consiga afundar, 50 centímetros. Colocar eles no local eu concreto, se for o caso, para ele ficar um pouco mais firme. Aqui dá para ver também que eu deixei a furação para passar o suporte na parte superior. Aqui eu coloquei uma mangueirinha. E aqui não dá para ver, não sei se vai dar para ver, ó. Dá para ver que tem um sinal, ó, bem nessa parte aqui, ó. Também tem uma outra mangueirinha que eu coloquei aí, no caso nesse sentido, e essa sim, para ficar uma furação para cada lado, como é o padrão aí para colocar pitaias. Então aqui depois eu vou ter que achar melhor os furos, mas eu acredito que vai ter funcionado bem. Então aqui então está uma das pitaias, ó. Essa é a Costa Rica, crescendo bastante. Aqui do lado de cá estão as outras. Essa aqui é a Gold israelense e essa aqui é a American Beauty. Não cresceram muito desde o último vídeo. Aqui eu fiz canteiros, aproveitando a área. Plantei, que dá pra ver, tá vindo o guandu. Aqui plantei ervilha, que é um cultivo de inverno. E aqui também tem plantio de batata baroa ou mandioquinha salsa. Aqui no caminho eu fiz aquele processo que eu falei ali na parte anterior do vídeo, que embaixo aqui dessas folhas tem madeira, e aqui por cima o material mais fino. Aqui também esses pequenos morundunzinhos aqui tem batata baroa também. Aqui não deu tempo de cobrir o canteiro, não tinha matéria orgânica também. A gente observa como a água da chuva causa um pequeno processo erosivo, né? E vai descendo o solo. Acho que é bem visível no vídeo que isso aconteceu. Aqui a gente tem também um plantio de batatinha salsa. Esse aqui parece até que não vai vingar. Aqui tem uma que está começando a brotar, ó.
Então a ideia de fazer esses pequenos murunduns aqui, levantar um pouco a terra, é justamente para facilitar o estabelecimento das raízes. Aqui a gente tem um outro citrus e aqui uma das pequenas canas, uma das poucas canas que nasceram. Eu tinha plantado 12 variedades diferentes de cana caiana, tinha 2 mudas de cada, então plantei 2 aqui nessa linha, que vai aqui na direção ali das bananeiras e dos tijolos, e na área de agrofloresta mais uma muda. E aqui na parte de baixo, eu não sei se foram 5 ou 6 que nasceram, então metade ou menos da metade. E na parte de cima foi aproximadamente isso também. Eu ainda não fiz um levantamento para saber exatamente quais são as variedades que nasceram e qual não, mas o fato é que é possível que eu tenha perdido aí metade das variedades. O fato de das canas não terem pegado, eu atribuo a 2 coisas, 2 fatos principais. O primeiro é que eu demorei, desde que eu recebi elas já enraizadas e com os brotos saindo do vendedor. Ele mandou muito cuidado, muito zelo até as mudas, né? Só que o ideal era você receber elas e já plantar. Eu demorei uns 10 dias para poder plantar. E esse processo, aliado com o fato de que eu plantei numa época seca, uma época que demorou muito e choveu muito pouco, fez com que metade ou mais das mudas não pegassem. Então aqui seguindo essa linha, aqui tem uma área, essa área é aquela área que eu falei aí no plantio das pitaias que alaga quando chove. Então por enquanto ela está sem mexer. Eu apenas plantei aqui algumas mudas. Essa aqui é a maçã de elefante, não lembro agora o nome científico, mas é popularmente conhecida como maçã de elefante. Aqui tem um eucalipto que as formigas cortaram todos. A gente não estava aqui até poucos dias ou meses atrás com problema com formigas, mas elas começaram a aparecer. Eu sei que já foi feito um controle aí, teve um vizinho que já fez um controle dessas formigas. O que eu tenho feito aqui é espalhado isca, mas comecei isso agora. Aqui também que a gente tem as bananeiras, ó, crescendo bem, já tem aí mais de 2 metros de altura. Aqui eu não pude remover ainda os tijolos, então ainda estão aí. Aqui a outra linha de pitaias, ó. Aqui a gente tem uma moringa também, ó, peladinha. Aqui em cima foi eu que cortei, ó, mas já estava sem folha, sem nada. Eu dei uma podada para manter a altura que eu quero que ela brote. Aqui eu plantei uma pimenta do reino, só essa muda. Aqui a gente tem as outras pitaias na linha. Na linha ali a gente tem ainda a mandioca e as bananeiras. Aqui um eucalipto que não foi cortado, ó, pelas formigas. Esse é o maior que tem. Tá aí com mais de 3 metros de altura. Bem bonito. Aqui as bananeiras. Detalhe aqui das moringas cortadas, ó, pelas formigas. Aqui a gente tem outra linha de pitaia. Essas linhas todas eu já tinha mostrado no vídeo da pitaia. A diferença aqui foi que aqui eu coloquei os mourões que eu fiz. E aqui a gente tem canteiros também. Foram feitos ali da mesma forma que eu mostrei no início do vídeo. Canteiros aí que eu plantei também batata baroa, mandioquinha salsa. E em um deles tem essa batata chamada inglesa, batata comum. Sobre as pitaias, eu também comprei mais 30 variedades diferentes. Na verdade não é as 30 diferentes, tem algumas repetidas, porque eu comprei de um produtor diferente, até por desconfiar um pouco dessas variedades que eu comprei via Mercado Livre, mas vou deixar esse assunto para outro vídeo. E aí eu comprei e repeti algumas variedades, né, que eu queria ter e achei que essas aqui poderiam não ser. E comprei outras variedades de um produtor. Produtor certificado, com Renazem, pagando muito menos do que a gente paga em Mercado Livre ou com entusiastas aí do YouTube. Nada contra quem vende, quem faz seu dinheiro dessa forma, mas após eu descobrir que o produtor certificado vende muito mais barato do que qualquer outro local, Mercado Livre, qualquer plataforma ou qualquer vendedor aí de colecionador, né? Eu resolvi comprar do produtor. Só para já não deixar no ar, eu paguei R$8 a muda e mais frete. Com 30 mudas acabou que o frete dilui e compensa. Mas aí, voltando às variedades de pitaia, eu vou colocar aí pelo menos mais uma aqui em cada mourão, deixar com 2 em cada mourão.
São 12 aqui, mourões que eu tenho. Esse aqui eu vou trocar ainda por um de concreto. Os demais eu vou fazer uma experiência deixando eles mesmo. São palanquinhos de ráfia. Acabou que eu não consegui afundar muito no solo, por razão de ser um local muito pedregoso. Mas eu vou manter ele assim, eu acredito que vai aguentar. Se precisar, a gente suspende ele aí de alguma forma até as moringas crescerem. A ideia, como eu falei, era deixar as moringas como tutor vivo. A ideia ainda persiste, mas vamos ver se as formigas vão deixar elas crescer e como o palanque aí vai se comportar. As outras pitaias, a ideia é plantar aqui, ó. São então pelo menos 12 que eu vou aproveitar os palanques que já tem. E a ideia é plantar elas aqui, ó. Eu até já deixei uma aqui, mas essa é uma, acho que é uma branca comum. Eu vou plantar aqui, tem outra. A maioria aí são brancas comuns, que serviriam mais para porta-enxerto. Mas a ideia é plantar pelo menos a cada metro aqui. Ali na área de agrofloresta, em cima, mas de uma forma que ela caia aqui para cá, traga os cladódios para cá e produza nessa região aqui. Eu acho que vai ficar bem bacana, bem legal e vai caber aí, acho que pelo menos umas 16 mudas nessa região aqui.